Fala, meu povo, Profeta Sarau aqui de novo, bom dia a todos, como é que vocês estão? Mano, trazendo aqui uma campanha minha de RPG de mesa, né, chamada RPG Saga, campanha bem antiga, cara, ela foi fundada lá em 2023. Então, esse aqui é apenas um pequeno vídeo de resumo, porque muito conteúdo foi perdido no meio disso, mas, bem, eu vou começar a trazê-la pro canal direitinho, né, por enquanto eu só vou fazer um pequeno vídeo de resumo, explicar um pouco das mecânicas e coisas do tipo. Para começar, eu vou dividir o vídeo em alguns tópicos, né? Primeiro deles sendo o sistema do RPG, para explicar como é que ele vai funcionar. O segundo vai ser um pequeno resumo do que aconteceu no caso da última campanha, né? Que é que eu vou estar trazendo no YouTube aqui, no canal. E aí no próximo vídeo já vai ser um vídeo com a galera junta mesmo, a call que eu fiz com eles da própria sessão. Então, caso vocês não queiram ver a explicação do sistema, é só pular para essa parte aqui que eu já vou mostrar na tela, que vocês vão simplesmente ignorar isso aqui e vão direto pro resumo mesmo. Começando aqui a parte do sistema, e meu amigo, sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas irmão, o que Expedition 33 está fazendo, velho? Que soundtrack maravilhosa. Jesus amado, que jogo lindo. Se bem que eu nem cheguei a zerar ainda, mas vamos pro foco principal aqui. O meu sistema é um sistema único. Eu não uso sistema de D&D. Não que eu ache ele ruim, eu só gosto de fazer sistemas próprios. Inclusive, é bem comum de eu simplesmente chegar numa campanha e dizer, ah não, vou trocar esse sistema aqui porque deu na telha. Não no meio dela, mas de campanha pra campanha é bem comum de eu mudar mesmo. O sistema ele é meio comprido, meio longo, bastante coisa, né? Eu busco um pouquinho mais de detalhes nos meus RPGs. Como vocês podem ver, o modelo de ficha dele, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele já é bem antigo, né, 2023, porém a forma que o modelo funciona, ela veio só em 2025, então, é como eu disse, pensa no bagulho há 30 anos atrás, não começa a mudar toda a época, não se acostume tanto assim. O sistema tem um sistema de status bruto, né, como informações, tem sistema de atributos, sistema de status, que é tipo vida, essas coisas. Tudo isso depende um pouquinho da sua forma de usar. A âncora dos status funciona de uma forma básica. Os status eles representam apenas a forma como seu personagem sabe usar aquelas características. Como por exemplo, ele tem força, não quer dizer que ele seja um personagem força, quer dizer que ele saiba usar a própria força de uma forma melhor. O que define a força do personagem é o porte físico dele. Então alguns tipos de equipamentos, como arma mais pesada, só pode ser usado por porte físico mais robustos, né? Por isso o sistema tem até estilo de corpo do personagem. Então, o único status que de fato muda alguma coisa na narrativa mesmo é a própria vitalidade que aumenta a vida, né? Então não tem muito o que mudar. Ele é o único status que eu não consegui pensar uma forma de como usar a vitalidade melhor. Tirando isso, todos os outros, como magia, só quer dizer o quão bem seu personagem usa, não necessariamente que ele saiba usar. E isso é importante porque o conhecimento que você adquire durante a campanha é o conhecimento que o seu próprio personagem também vai adquirir. Então, grande parte dos meus players ainda não sabem nem como usar magia, eles vão ter que aprender a usar junto com o personagem deles. Essa é a parte que eu acho legal do jeito que eu faço meu sistema. O level dele é bem simples, conforme vocês vão conseguindo experiências como player, como personagem, vocês vão subindo de nível. Cada nível você pode colocar 2 pontos ou em velocidade ou em reflexo, né, distribuídos dos status, e 2 pontos entre seus atributos. Velocidade e reflexo é uma mecânica meio complementar, né? Velocidade é meio óbvio, você pode usar tanto para correr de uma batalha ou considerar como uma velocidade do personagem, tanto para ganhar uma vantagem. O que quer dizer? Quando a sua velocidade é maior do que o reflexo do oponente, você tem uma vantagem durante o ataque. É a mesma coisa que o reverso. Se o seu reflexo for maior do que a velocidade do oponente, você tem vantagem na defesa. E já o reflexo ele é usado mais em situações de tipo, ataque surpresa, essa coisa. O dado de reflexo é o que vai garantir que você tenha tempo de reagir ao ataque. Então, digamos que se o seu personagem embosca alguém, estava lá furtivo, foi dar um ataque. Na última reação, o personagem vai ter que dar um dado de reflexo contra o seu dado de velocidade. Se você ganhar, ele não consegue reagir. Então é mais ou menos essa a ideia deles.
Os atributos usados para ataque é apenas a destreza, na maioria das vezes, exceto raras exceções, que é o olfato do força, né? Caso você vá atacar usando força, seu oponente tem uma vantagem, porém você dá o seu dano base inteiro, né? Caso você esteja com a build que dê dano base. Caso você esteja com uma arma cortante, você só consegue usar destreza, porque armas cortantes não escalam com força, né? Elas são dano básico com a destreza. Então, essas são as duas formas, inclusive um dos meus players, né? Aí tá na campanha. É um tipo força e o outro de destreza. E a forma que os dois lutam é um pouquinho engraçada pra você ver. Na defesa para ambos eles é a mesma coisa. Você vai usar percepção. Assim como você precisa usar percepção para conseguir encontrar alguém sendo furtivo, você usa para se defender de ataques. Dá percepção com metade da sua somatória de destreza, que no caso é o bônus de destreza. É um númerozinho bem alto, até dependendo de qual build você está usando. Obviamente também tem bloco, né? Porém, bloco ele é um pouquinho mais específico, porque caso o seu escudo estiver na tua frente, você consegue usar bloco com força. Caso contrário, você vai ter que usar percepção e destreza de novo para colocar o shield na frente. Então é mais ou menos um pouquinho mais de interpretação. Um dos atributos mais importantes é o atributo de estamina. Ele serve para tudo. Tanto para você atacar, você vai consumir estamina, quanto para defender também vai. Então é um pouco complicado, porque no começo da RPG os players não vão saber lidar com isso. Eles vão tomar bastante pancada. Por isso é importante você não cobrar tanto eles no começo, tanto para você aprender como você usa o sistema e como você vai entender eles, tanto para eles pegarem o jeito. É um sistema bem complicado, não dá para cobrar muito. Para recuperar a estamina você tem que ficar um turno inteiro parado, né? Então, você fica um turno parado, recupera toda a tua estamina. Você pode ir para estamina negativa caso você chegue a estamina negativa até metade do seu valor total de estamina. Você não toma debuff nenhum. Porém, quando você for tentar recuperar a estamina, você vai chegar no ponto que é só recuperar por zero. E caso o seu personagem gaste mais estamina do que metade da sua estamina total negativa, ele vai começar a tomar desvantagem nos dados, né? Rodar 3 dados, 2 dados e tirar o menor. E obviamente quando você recuperar a estamina vai voltar pro zero. Agora a magia é um dos sistemas mais complicados do RPG, porque ela é uma espécie de tabela periódica na vida. Você tem uma linha, né? E ela tem 7 escalas, tanto para cima quanto para baixo. E a frequência que a linha ondula sobre essas escalas é a forma que a magia vai ser usada. Então, muitas das frequências vão precisar ser decoradas pelos players, ou pelo menos anotadas em algum lugar, porque eles vão ter que repetir isso o tempo inteiro. E eles vão ter que aprender cada uma delas para aprender os tipos de magia que eles vão usar. Quanto maior a escala, mais forte a magia vai ser também. Então, mais ou menos essa lógica. Você ganha basicamente só 2 pontos de status por nível, pode parecer até pouca coisa, mas não é. A forma como a RPG funciona é bastante coisa, na verdade. Se você considerar apenas um nível para o outro, realmente não faz muita diferença, mas 10 níveis, 5 níveis, já dá para ver uma diferença bem notável na vantagem que você ganha por estar nível alto. E também não fica muito quebrado, então boneco nível extremamente alto não fica impossível de derrotar, mas também não fica fácil. Mais ou menos forma de equilibrar o sistema. Nós também temos algumas características especiais, né? Elas são roletadas antes da criação de personagem. São algumas específicas que eu trago depois. Mas o que importa é que caso você decida girar uma delas, você tem que girar as outras. Então não tem como você parar no meio. Você tomar debuff e acabar ficando cego, você vai ficar cego, não tem jeito. Então, se você quer uma característica importante, vai ter que arcar quase um risco de tomar uma debuff também, né? Nós também temos as dádivas, que elas são divididas em algumas categorias, mas elas não são tão importantes assim. Basicamente, as dádivas são aquelas ajudinhas de mestre, do mestre salvar a bunda do player, coisa do tipo, então. As dádivas são a forma de eu ser justo com meus próprios players, eu me obrigo a ter que ajudar eles caso eles tenham a dádiva, porém não sou necessariamente obrigado a ajudar que eles não sejam, não tenham. Então, eu dou umas certas cargas de ajuda minha, como dar dicas ou salvar o boga deles, em troca de eu não ajudar eles no resto da campanha inteira.
Agora, com essa parte do sistema finalizado, eu devo agradecer a Loreta Estádio por trazer essas músicas, né? Cara, que música boa, pelo amor de Deus. Não tem nem como reclamar. Vamos começar a fazer o primeiro resumo aqui da história. Lembrando que eu só vou trazer essa primeira campanha do comecinho dela, não vou trazer essa antiga, porque eu não lembro. Faz muito tempo, 2 anos atrás, eu não me julgue. Muito obrigado, bora. Tudo começou há um ano atrás. Sim, por incrível que pareça, essa campanha tem um ano de carreira já. E não tem quase nada. A vida de CLT é foda. É uma vez por semana, então não tem muita coisa. Tem semana, tem mês até que a gente não consegue fazer a sessão. Começar aqui. No começo da campanha, todo mundo teve que escolher a própria raça, e meio que todo mundo criou a própria raça. Então nós temos o grandioso Lucaus, o Camoriano, perdão. A raça meio que, entre aspas, de gigante, mas não é muito bem um gigante. Dá pra entender. As imagens são geradas por IA, porque eu sou horrível pra desenhar e meus amigos também são. Então a gente tem que usar IA, não tem jeito. Então fazer o quê? Hetsu, grandioso, personagem do Lucaus. Ele é um gigante que nasceu cego, foi expulso da vila, porque a vila dele basicamente depende de lutar o tempo inteiro pra sobreviver. Eles são uma raça não muito inteligente, eles aprendem mais enxergando as coisas do que de fato aprendendo sozinhos, eles não possuem uma capacidade de aprendizado muito alta. Por isso o gigante cego não foi muito aceito da vila, o resto foi expulso da própria vila dele desde criança, o cara teve que nascer sozinho lá no meio do mato. Por algum milagre sobreviveu, e aí hoje ele é esse cara aí, mano. Ele é um homem. Graças à dádiva da salvação que ele usou no começo do RPG, ele acabou recuperando a visão dele, em troca de não ter uma dádiva da salvação. Mas isso não ajudou muita coisa, porque a vila dele não acreditava que ele voltou a enxergar. É complicado, o cara não foi aceito. Depois de Hetsu veio o Levirme, com o nosso caro Levis, o elfo que virou escravo e perdeu a memória. A falta de criatividade do homem para fazer lore é inacreditável. Então eu não tenho muito o que falar sobre ele. E para acabar o combo nós temos Liriei, nossa grande amiga Biba. Ela criou uma raça própria também, chamada de Fairwood. Eles são os animalzinhos pacíficos da vida aí. Eles têm a habilidade de se transformar comendo pepino. Não me pergunte por quê, pergunte pra ela. E eles são bastante carismáticos e possuem bastante mana. O fato é que a raça delas é meio que um suporte da vida. Ela tem bastante passiva pra conversar com outras raças. E as outras raças ganham bônus pra proteger ela. É uma linha de torcida. E fora que a raça delas tem uma grande vontade de fazer um tabaco. Sim, uma ervinha da boa. Não me pergunte. Não me pergunte. A raça dela é composta por apenas mulheres e a Lily principalmente, a maior causadora de problemas que existe nesse mundo. Muitos dos problemas que a campanha tem é ela que arruma. Não tem jeito, cara. Perfeito que é. Nossa história começa lá na Montanha da Morte, que é a terra natal de ambos os três, uma montanha onde ninguém consegue subir. Ambos os três decidiram escapar da própria vida nas vilas delas. Menos a Lirei, porque a Lirei mora na floresta, ela foi raptada de lá. Pra se encontrar no destino aleatório, mano. Hetsu estava perdido na floresta depois de voltar a enxergar. Encontrou a Lirien. Levi estava fugindo da prisão, da escravidão. E apareceu lá. Não me pergunte como ele apareceu, ele não quis pensar nisso. Só apareceu, como ele mesmo disse. E a jornada dos três mosqueteiros foi formada aí. A verdade é que ainda possui um quarto colega nosso, mas infelizmente teve que começar a trabalhar e nunca mais conseguiu jogar com a gente, por conta de horário. E ele meio que tava no meio disso tudo também, pra conseguir juntar os quatro caras de uma vez só, mas infelizmente eu não vou poder citar eles aqui porque ele não pode mais jogar, eu não quero atrapalhar a vida dele. Depois de se conhecerem, os três foram começar a viver. Tipo, o Edson não tinha pra onde ir. Eles foram pra vila desse quarto cara, que era um dos Nitomortes, que é uma raça única também.
que é bastante forte em construção, os caras eram mob construtor da vida real. E eles começaram a viver na vila deles por um tempo. Até eles decidirem que, não, vou seguir meu rumo. Eles saíram da vila e começaram a explorar o pico, né, da Montanha da Morte. Até que eles encontraram com os Salouros, que é um Swart Black, outra raça do meu RPG. Essa raça é majoritariamente caçadores, então eles estavam caçando por ali, encontraram o Pesa Fácil, que era o Hetz, o Levime e o outro cara. E conseguiu decidir que ia atacar os caras. Até que a Biba conseguiu abrir uma negociação com ele. Em troca de carne, ele deixava eles meter o pé. E lá vão a Biba voltar pra vila dos Litomortes para conseguir recuperar a carne do churrasco deles. Após entregar a carne para os Salouros decidiu meter o pé, né? Cumprir sua própria palavra. A Biba estava à procura de sua mãe porque ela era míope. Eu esqueci de falar isso na introdução do personagem dela, mas a Biba era míope. Então ela pediu ajuda dos Salouros em troca de mais carne para achar a mãe dela. E com isso, os três Palermas foram seguir Salouros até a mãe da Biba. Depois de encontrar sua mãe, a Biba percebeu e lembrou que a raça dela é meio foda-se pra vida. Então a mãe dela nem tinha abandonado, é que ela só não ligava mesmo, deixou ela no meio do mato. Então a Biba se raivou, decidiu meter o pé em busca de um óculos, porque ela é míope. Ela botou na cabeça que ela queria um óculos. E aí os três foram em busca do óculos da Biba. Eles começaram a subir a montanha, né? No caso, subir em direção ao norte. Será que faz sentido? É, não faz sentido. Eles começam a andar em direção ao norte. Eles encontram um rio e decidem seguir o rio para ver se eles acham uma civilização. Só que o problema é que eles não acham. Na real, eles encontram a casa de um Raikasa, que é um cara. Que inclusive meus players chamam de cachorro Super Saiyajin 3. Não me julgue, eu gosto do nome. O problema maior é que o Raikasa era um monstro muito forte para os três na época, então eles não davam conta. Por isso, eles só meteram o pé, tentaram no caso. O Hetsu ficou tentando tancar o Raikasa enquanto ele podia. E o Levi me ficou dando flechada, porque ele é um arqueiro, para tentar atrasar. Eles até que conseguiram, porém tinha um grande problema. O Lucaus, depois de tomar muito dano, acabou perdendo o braço esquerdo dele, ficando só com o braço direito. E eles se viram no cume, né? Eles iam ter que saltar no cume, não tinha muitas outra opção, eles iam ter que saltar lá de cima. Só que se eles saltassem, eles iam morrer, né? E eles precisavam da bênção da salvação. Porém, o Lucaus ele já tinha gastado a bênção da salvação dele. Então, vendo o sacrifício de todo mundo tentando manter o Lucaus vivo, eu meio que decidi dar uma bênção de salvação extra pro Lucaus aqui no começo da campanha para ele não morrer. Então eles puderam se jogar lá do cima do cume, serem salvos pela bênção, caindo no lago lá embaixo, que ia matar eles de todo jeito, não ia fazer diferença alguma. Não é como se um lago fosse amortecer a queda de sabe sei lá quantos quilômetros de altura. Não ia. Mas essa é a força da bênção da salvação, né? Os caras saíram vivos disso. Depois de caírem lá embaixo, eles ficaram inconscientes durante algumas horas. E nessas horas o Hetsus estava sangrando por ter perdido o braço, então ele ficou bem debilitado. A Lirien tentou curar ele o máximo que pôde pro cara não morrer. Ele tava quase indo de vala mesmo com a salvação. Ela conseguiu tirar um dado bom o suficiente para curar ele e parar o sangramento, né, do braço perdido. E depois disso eles tiveram uma situação complicada, porque eles estavam em um lugar totalmente desconhecido, no meio do mato, podendo vir qualquer monstro para cima deles e eles estavam com o seu personagem mais forte deles, que era o Lucaus, que é o Hetsu. Então eles tiveram que arriscar, deixar o Hetsu dormir um pouco para conseguir recuperar um pouco de HP, descansar, né? Enquanto Leves e Arien tentam ficar de guarda. Por sorte, não apareceu nada durante esse tempo. Eles conseguiram levantar o Hetsu de volta e seguir rumo. Eles começaram a desbravar pela floresta até se depararem com Labru, que eu sempre confundo o nome dele. Labru, o homem. Labru é um corujíneo, uma raça que
Raciada com coruja, né? Tem nem o que falar. É, elas gostam de silêncio, quietude. Algo que Liriei, que é o personagem que mais conversa com os outros, é totalmente contra. É incrível. Depois de conhecerem o Labru, eles tentaram mandar a Liriei pra conversar com o cara, porque ela tem um bom de carisma e tudo mais. Só que o problema é que a Liriei, ela fala demais. E o Labru não gosta de quem fala demais. Ela prefere o grandioso e calado Hetsu, que não fala quase nada. E aí, com esse interesse pelo Hetsu ali, né, de ser um cara mais quieto, de ser mais amigável, ele viu que o Hetsu estava meio ferido e decidiu que talvez desse pra levar pra vila dele, né, pra casa dele, pra recuperar a situação ali. Então ele começa a guiar todo mundo até a cidade de Berílio. A cidade de Berílio é uma pequena área da floresta que tem diversas corujinhos, meio que uma pequena vila, por assim se dizer. E lá tem Lebru, o irmão de Labru, que é o líder da vila. Depois de uma pequena conversa com o Labru, o Lebru consegue deixar os visitantes ficarem, né? Consegue a permissão do irmão. E com isso, o Hetsu tem um pouco mais de tempo para se recuperar dos ferimentos dele. E a Biba já vê a reserva de comida das corujas e decide passar a mão, né? Como de costume, a Biba resolvendo o problema. É foda. As corujas não gostam muito, mas não fazem nada, porque eles são convidados, né, do filme pessoal. Então, só fica olhando o cara feio. Já o Edson, ele vê aquela situação, vê um monte de coruja se arrumando pra pegar mais recursos, ele quer ajudar os caras. Isso é um pouco da personalidade característica do Edson, ele vê o pessoal fazendo, ele quer fazer também. Então ele começa a pegar fruto pras corujas. O Edson não faz muita ideia, eu acho que até hoje ele não sabe, mas ajudar as corujas ajudou bastante por conta do tamanho dele. Voar cansa bastante, então ia ser bem trabalhoso para eles recuperarem a fruta que a Biba comeu. E no final, meio que a vila até que por uma posição positiva com relação ao grupo. Depois disso, eles foram buscar algum guia, né? Alguém que fosse mostrar uma direção boa para a cidade humana para a Biba conseguir os óculos dela. Eles mandaram até uma nação que eles não sabem o nome, que eles viajaram há muito tempo atrás, só viram isso de relance. Eles disseram que tinha uma nação subindo mais pro norte, né? E é para onde os três vão indo. Eles vão seguindo em direção ao mapa, né? Que eles foram falados lá. O Redson aprende a tomar banho no caminho, porque ele não sabia. A Liria ensina ele como é que toma banho. Depois de mais ou menos uma semana andando por aí, eles finalmente chegam no reino. O problema é que aqui começa as coisas darem difícil pro pessoal. Meu Deus, o Dixon foi embora, Jesus. Pra entrar no reino, eles precisam de dinheiro, né? Só que eles não tinham dinheiro, então eles tiveram que encontrar uma forma de ganhar dinheiro. A Liriei foi cantar com o violão dela, conseguiu uns trocadilhos ali, e o Lucas foi cortar madeira. O Lucas foi cortar madeira, virou lenhador, mano. Vambora. Depois de eles conseguirem juntar, se eu não me engano, eram 5 moedas de bronze pra conseguirem entrar lá, era um monte de prata, eu não me lembro. Alguma coisa assim. Depois de entrarem, eles foram atrás do óculos da Bíblia. E encontraram o oculista, né, no reino. O problema é que o óculos são 10 moedas de ouro. E a economia funciona de uma forma bem simples: 100 moedas de bronze, uma moeda de prata. 100 moedas de prata, uma de ouro. E eles não tinham todo esse dinheiro. Então eles foram atrás do açougueiro para conseguir algum trabalho, para ver se ele precisava de carne para matar monstro e conseguir vender a carne. E eles até conseguem, eles matam alguns grifos ali. Matam o grifo e a arpia também. E aí, finalizando o dia, o pessoal foi parar, né? O Lucas e o Levi tiveram que sair, porque já tá ficando tarde. E a Biba ficou sozinha fazendo sessão. E quando a Biba tá sozinha dá problema. A Biba queria ir no distrito noturno pra conseguir vender as ervas dela. O problema é que ela era míope e ela não sabia como chegar. Ela começou a tentar usar as muralhas de guia. O problema é que ela foi pro gueto, né? Onde ficavam os bandidos. E aí a Biba foi sequestrada. Depois de descobrirem que a Biba foi sequestrada, Hetsu tentou ir lá salvar a Biba e Levis também.
Só que não conseguiram, eles também foram sequestrados. Aí, com todo mundo sequestrado, eles foram vendidos como escravo para um reino de vampiros e ficaram lá durante um fucking ano. A sociedade dos vampiros é composta de diversos rankings internos deles. E obviamente os escravos estão lá embaixo. E isso também reflete no reino deles. O reino deles é dividido em três camadas, basicamente. Tem a camada dos escravos, dos vampiros um pouquinho mais nobres, servos de vampiros também ficam naquela camada. E os nobres de verdade ficam lá em cima, tá ligado? Então eles passaram um ano trabalhando como escravo dos escravos. Eles eram menos importantes que os próprios servos e escravos de vampiros. Até que um deles, o Levi, se destacou, né? Por uma das vampiras de lá. E o Hetsu também. Ele fez até parte de um grupinho de caras que gostavam de ser chicoteado por vampiro. É, patrão. Essa aqui não é uma campanha comum, não. Lhamora era uma das vampiras que aparecia de vez em quando no castelo. E ela teve interesse pelo Levi e pelo trabalho dele. Decidiu transformar ele num servo. Ela chamou o Levi pro quarto dela, né, pra mansão dela, e perguntou se ele queria servir ela, né? E o Levi aceitou, aceitando também se transformar em um vampiro. Que acabou trazendo um trauma pro garoto, mas depois a gente cita isso. Dentro do castelo, o Hetsu, ele servia com um propósito muito importante. Todos os vampiros têm a necessidade urgente de ter um hobby. E a da Lamora era chicotear os caras. Então, vira e mexe, quando ela tava no castelo, ela passava um rodo chicoteando geral. E tinha um fã-clube que gostava de ser chicoteado. E o Hetz estava lá no meio. O Hetz, ele era um personagem que se tornou masoquista e começou a aceitar ser chicoteado pela Mora todos os dias, cara. Era incrível. O ponto é que a escravidão nesse reino não era tão horrível assim. Os caras só tinham que fazer um trabalho um pouco mais pesado sem receber salário. Mas não era tão horrível. As punições os caras aceitavam tomar ou não tomavam, tá ligado? A Namora não batia em qualquer um, era só no pessoal do fã-clubezinho dela. Então, após passar um ano tranquilamente no Reino dos Vampiros, trabalhando, acabou que aconteceu uma rebelião, né? Remanescente de uma rebelião antiga chamada Rebelião Branca, que foi exterminada pela própria Namora, decidiram voltar com esse grupo e se voltar contra o reinozinho deles, né? E eles conseguiram, porque a Namora ela simplesmente deixou acontecer, ela preferiu sair. E ela deixou uma última missão pro Levis. Durante o pouco tempo que a Namora ficou com o Levis, ela explicou pro garoto sobre a serafinação. A verdade é que quanto mais você usa a mana da forma incorreta de ser usada, que é a forma destrutiva dela, você vai sendo corrompido por um serafim, que é meio que um contragolpe da mana, por assim dizer. Ele vai corrompendo sua mente, corrompendo seu corpo até tomar posse dele. E a Liamora estava à beira de ser corrompida pelo Serafim. No nascimento de um Serafim, cria uma dungeon, que é uns espinhos em formato de chifre que vão em direção ao céu. E a Liamora estava quase para isso acontecer. Ela tinha bastante lapso de serafinação. Por isso ela desaparecia do castelo por muito tempo. Então ela deu a missão ao Levi de se tornar forte o bastante para que nos últimos momentos, enquanto ela consegue aguentar a serafinação, ele se torne forte para derrotar ela. A missão é meio impossível de acontecer, mas veremos, veremos. E por esse motivo ela simplesmente diz que ela sabe que a rebelião branca vai acontecer, que o castelo vai cair, mas ela não vai interferir, porque esse é o melhor rumo do destino que ela pode deixar seguir. E ela só sai do castelo, deixando o Levis com essa quest nas costas dele. É o menino sonhador. Com a queda do reino de Meslovânia, todos os três eles tiveram que escolher entre ou ir pro mundo de novo e peregrinar, ou eles irem com a Rebelião Branca, né? E obviamente eles escolheram não ir com a Rebelião Branca, eles decidiram sair e seguiram
novamente uma direção aleatória, e por milagre eles conseguiram chegar na academia de Azura. Com a nossa chegada em Azura, esse resumo tá quase acabando já, porque Azura é o momento onde eles estão agora. Eles tentam entrar na academia de Azura. A academia de Azura é uma inscrição, tipo, mano, é uma academia com curso gratuito se você der sorte. Eles têm um coliseu dentro da cidade de Azura, que o coliseu, caso você consiga vencer pelo menos uma batalha do coliseu, ou duas no caso, se você quiser ser um pouquinho mais bem aceito, você aceita na academia de Azura, né? Ou caso você queira ser enfermeiro, você pode se inscrever para virar ir lá pro hospital e virar enfermeiro, também estudar na academia de Azura. São essas duas opções. Liriei, que é uma curandeira, obviamente foi para enfermeiros lá tentar passar, enquanto Leves e o Hetsu foram pro Coliseu. Leves acabou tendo uma luta fácil na primeira, porque ele é um arqueiro, e o Coliseu tem 500 metros de distância, bastante coisa pro arqueiro ter tempo pra tirar. Ele consegue ganhar fácil na primeira luta, porém a segunda não é tão fácil assim. Já Hetsu, o cara luta contra um mago. Ele ganha de um mago no X1, ele não precisa lutar a segunda vez, porque só isso já foi o suficiente. O moleque é um monstro, né? Não tem como. Enquanto isso, a Lyria aí, ela tem o trabalho de curar os caras que apanharam no Coliseu. Sim, ela é o. Ela foi curar o Levir e a galera que tomou o pau. Durante a segunda luta, Levir lutou contra um bárbaro. E bárbaros são fortes no mano a mano. Logo, coitado do Levir foi estoupado. Até que brigou bem, mas não durou muita coisa. Depois de serem aceitos da academia, eles começaram a fazer aula. E aí começou a ter personagem pra cacete, pelo amor de Deus, é muita introdução. Ah! Nós conhecemos Cesar, o homem que aprecia a beleza acima de tudo, é uma drag queen, um homem lindo, maravilhoso, musculoso e muito foda. O cara ensina o Lucaus a fazer musculatura e ensina a Lirien a usar cosméticos. Moleque, o cara é uma lenda. Nós também conhecemos Lerida, um tritão. Eu esqueci o nome da palavra. Agiota. Que cobrou do Levime pra ter o curso de agiotagem, moleque. Vambora. Nós também não podemos esquecer nossa amada Leriana, a recepcionista do Coliseu, que guiou todo mundo durante a cidade, até eles acharem o rumo deles. Ela é uma fofa. Nós também temos Lázara, uma dimonoide que é conhecida pela sua falta de sentimentos, que é amiga de quarto da Lirien. E não tem muito o que falar, ela não tem sentimentos, ela é uma pedra. E nós conhecemos Célia e Lafere, as irmãs élficas da escola. Inclusive, a Lafere ensina no caos um pouco de língua élfica, que esse é um fator interessante. Eu não falei isso até agora, porém, linguagem também é um fator importante aqui. Se você não sabe a linguagem, você não consegue falar com os caras. E por isso o Lucaus, que não sabia a língua élfica, não conseguia falar com a Lafere, a não ser pelo lendário Jonathan. Jonathan é o inspetor da escola, não é necessariamente um professor. Ele ajudou a galera bastante no começo, tanto ajudou o Lucaus a conseguir falar com a Lafere, e isso foi importante para ele aprender as línguas deles. Quanto ele foi importante porque ele deu um dos óculos antigos que ele tinha pra Liriei conseguir enxergar alguma coisa. Finalmente a Liriei tem um óculos, ela não vai mais causar problemas. Já que ela se perdia por não ter óculos. E nós também conhecemos Safira, amiga de quarto da Célia. Ela é uma garota de poucas palavras, então o pessoal não conhece muito sobre ela ainda. E para começar nossos professores, nós temos Tilas, um enfermeiro-chefe do hospital, no caso, médico-chefe, que é irmão da Lirida. Cara, é gente boa. Nós temos Zagrosa, um professor que tem menos vontade de ser professor do mundo, ele odeia os próprios alunos, ele tem a mínima vontade de dar aula. É o Zagrosa, cara. É o Zagrosa. Nós temos Viridia, professora de físico que tem um método meio bruto de se ensinar, quebrando os outros. Nós também temos Tebas, o assistente do Tilas, que faz o favor de não deixar o Tilas ser tão desumilde. Para completar, nós temos Igor, que é o treinador de arquearia, junto com seu filho Felipe.
que é um racista, odeia elfo. E é isso. Ele odeia elfo. É a vida dele. É um racista, mano. E com isso a gente terminou de apresentar a maior parte dos personagens que tem na academia. Lógico, tem outros mais, são tipo 20 bonecos, mas a maioria o pessoal ainda não teve interação com eles, então não posso explicar muita coisa, não posso falar pra não dar spoiler pra eles se eles forem assistir esse vídeo também. E bora continuar aqui. Pra falar a verdade, aqui é meio que um fim já, porque a próxima sessão é na academia. Eu não sei necessariamente se tem muita coisa que eu posso falar, exceto. Não teve muita coisa não. Teve só. Nossa, também foi sessão. Eu acho que o resumo acaba por aqui mesmo. Acho que o resumo acaba por aqui. Ah, não, tem mais um. Lembrei. Também existe Kaiser. Kaiser é um fator bem interessante, porque a Liriei estava querendo conversar com todo mundo da escola e foi conversar com o Kaiser também. Um pouco depois de conversar com o César. E aí nós percebemos que não sou só eu que faço personagem racista, porque a Liriei chega falando pra Kaiser que ela é uma demonoide por conta do chifre. É a mesma coisa que falar que o japonês é o chinês por conta que os dois têm olho puxado. Os caras são xenofóbicos aqui também, velho. É foda. O resumo da conversa entre Kaiser e Liriei é o cúmulo do desconforto, velho. Que além da xenofobia e diversas outras coisas que a Liriei mete o louco, ainda acontecem outras coisas, já que quando a Kaiser vai embora, Liriei vai atrás dela pra pedir desculpa pelo desconforto absoluto. E a Liriei tem a mania de entregar pepino pros outros. É a forma da raça dela, sei lá, é pepino, cara. Pepino. E a Liriei vira uma cobra. Oferecendo pepino pra alguém virando uma cobra e se enrolando nela. É uma coisa bem desconfortável. Então a Kaiser fica no extremo desconforto e tenta meter o pé indo pro banheiro. Só que a Liriei percebe que ele foi pro banheiro feminino e tava na dúvida se era homem ou era mulher. E no fim de tudo acontece uma briga. Porque a Liriei acha que o Kaiser era homem. Eu estava meio drogado na sessão também. Não estava ajudando muito a situação. A Liriei entra no banheiro e encontra a Kaiser lá no meio. As duas tretam, a Liriei toma porrada pra cacete, fica com o olho roxo. E é assim que nós conhecemos Kaiser. É, patrão. Nada normal por aqui, nada normal. E com isso nós terminamos nosso resumão. Foi bem resumido mesmo, tem bastante coisa que eu cortei e deixei de falar. Mas vai ser um pouquinho interessante pra vocês verem a call inteira e ver a interação de todo mundo. Vai ser mais legal. Eu vou ficando por aqui por hoje, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam ansiosos pra ver a sessão de fato no próximo episódio. Eu não sei quando vai sair, porque esses vídeos são longos, acho que vai 3 horas de sessão. Vou ter que fazer um vídeo bem longo sobre isso. Até semana que vem sai, com certeza. Falou!